essas crises também produzem heróis. Ah, é? Eu vou contar uma coisinha para você. É interessante que na linguagem que as pessoas têm da antropologia, cada um tem uma visão em relação ao ser humano. Sim. Aqueles que seguem mais a ideia de Rousseau, que escreveu o Emílio, Rousseau era um camarada super otimista. O que o Rousseau falava em síntese? O ser humano, ele nasce bom. Sociedade o A corrompe. sociedade que o corrompe. É. E nós vivemos hoje uma geração de herança filosófica rousseauiana. Por isso que muita gente hoje quer criticar o Estado. O problema do Estado. A culpa sempre é do Estado. A culpa é do Estado. Você está entendendo? O sujeito está lá, matou a mãe e o pai, bateu no liquidificador e misturou com batata e abacate, bebeu aquilo como vitamina. O cara é um demente. Não, mas é o Estado. Não deu condições. Não deu condições, ele foi estuprado na infância e tudo mais. Ou seja, a culpa é do Estado. Então hoje, o mecanismo, que para mim já está há tempos considerado fadado ao fracasso, a ideia hoje é, vamos consertar o Estado, aí nós vamos ter bons cidadãos. É. O que para mim é uma ideia ridícula. Por isso que estudando essas coisas, os autores, as propostas, eu particularmente vi mais sentido na proposta bíblica do apóstolo Paulo, que era um cara genial, culto, onde Paulo fala, peraí. O problema não está na sociedade, o problema está no indivíduo. O indivíduo tem que ser redimido. Se você não levar redenção para o indivíduo, você pode dar comida para ele, cultura, educação, tudo, ele vai virar um monstro. E Paulo tinha razões para falar isso, porque ele estava sentenciado à morte por um cara chamado Nero, que teve tudo na vida que Paulo não teve e muita gente não teve. Agripina, que era a mãe de Nero, que sempre papagueava o menino, enchia de doces e balas e tudo mais que você pode imaginar. Estou falando, lógico, de uma figura de linguagem, não tinha doces e balas na época, né? Mas assim, criou um menino, um delinquente, criado ali criou leite com pera, né? Leite com pera. Você tá entendendo? A mulher, desculpa a expressão, seu dando para todo mundo ali para poder fazer com que o filho dele crescesse. Delinquente, você vê o que Tácito contra da vida de César, como ele foi na adolescência, um menino vulgar, criado com tudo ali e virou aquele monstro. Quer dizer, se o problema fosse a falta de oportunidades, Roma não produziria um Calígula, um César, ou um fraco de um Cláudio. Então, eu prefiro entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Agora eu vou na questão empírica. E eu vou dar um exemplo até da Segunda Guerra Mundial. Questão empírica. Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro, você tem um monte de ex-bandidos que agora você pode confiar a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada. E eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. É real. E por quê? É isso que tá aí. É a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio o pessoal, a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despir de... Não se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos, aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado, eu falei isso com você. Então, a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, olha, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo, como é que você quer que eu te fale do céu?